responder a um vídeo do Barolo que ele havia feito, talvez com uma mensagem para mim dizendo, eles tentam adaptar e fazer uma maneira ridícula e fazendo parecer, porque realmente a comunicação da outra pessoa seja ridícula, né? E ele falando de uma comunicação do Crespo, quando o Crespo era treinador de São Paulo, e daí o Barolo ali meio tirando sarro, falando, não, porque o Crespo falou que vai brigar por título. Não, vamos brigar, vamos brigar. Então o Barolo dando uma ridicularizada na expressão do Crespo, né? Não, vamos brigar, nós vamos brigar, não, está em São Paulo, você vai lutar por título. Não, vamos brigar. Na verdade, foi o que o próprio Crespo tinha dito, né? O Barolo tenta ridicularizar algo que o Crespo disse, que é exatamente o que o Barolo queria que ele dissesse, na verdade, a bem da verdade. Então, uma análise estúpida de Barolo. Mas, em relação à minha pessoa, falando assim, que o Crespo falou que em relação ao time do Palmeiras, como se fosse melhor, então vamos brigar, porque o time é muito bom. Tá? Não, se isso tiver alguma comparatividade com a minha pessoa, isso não faz nenhum sentido, porque eu, quando eventualmente eu entro em igreja, no meu caso, eu não estava me acovardando. Eu estava apenas reconhecendo que as pessoas têm mais estudo e mais informação do que eu, o que é a lógica. E eu não me acovardei. Dentro daquilo que eu tinha a capacidade de responder, eu respondi. Né? Então, eu discordo da visão aí de Barolo. Né? E dessa própria também visão de ridicularizar. O cara diz, vamos brigar, vamos brigar. Não, claro. Você vai brigar, mas é o que ele disse, né? Ele tenta ridicularizar aquilo que ele desejaria que o Crespo teria dito, mas foi exatamente o que o Crespo disse, que brigaria por títulos e tal. Em relação a qualquer comparação com a igreja, não. Achou outro time melhor. Não, aí tá. Não, porque o Palmeiras é o melhor do mundo e tal. Você joga no São Paulo, não precisa se acovardar. Não, peraí. No meu caso específico, eu fui eventualmente numa instituição de alguma forma enfrentar alguma coisa que possa representar o Palmeiras. Bom, primeiro que eu não fui enfrentar. Já começa errado. Primeiro que eu não fui enfrentar. Segundo, que eu não disse que eles são os melhores do mundo. São o melhor time do mundo. Não sei se eles são os melhores do mundo. Se o Palmeiras, ou se no caso da igreja, era o melhor time do mundo. Isso eu não sei, não tem como comparar. Será que eles são os melhores argumentadores do mundo? Não sei. Não tenho ideia. Eu disse que eles eram melhores do que eu, porque eles estudam teologia mais do que eu. Principalmente no momento que eu entrei na igreja. Então, é a coisa óbvia a ser dita. E pode ser que por também ter mais conhecimento possa ser que eles tenham um comportamento melhor também, mas aí eu também não. Depois eu acabei vendo que no que se refere a análises, não, eles não têm um comportamento melhor que o meu. Eles mentem muito mais do que eu até posso estar errado. O Novo Testamento critica lá os homens que dizem que não mentem, não, pode ser ali que eu tenha feito uma ou outra, mas não. Comparado com esses caras aí, ou ele tem muito mais a mentira do que esses caras. Então, assim, apenas essa comparatividade. Mas se acovardando porque está dizendo que o outro é muito melhor. Não sei se eles são os melhores, isso eu não sei. Até acho que não, inclusive. São melhores que eu não, só diz que eles têm mais estudo. Covardar. Mas como é que eu vou me acovardar se eu disse que exatamente ele tem mais informações que eu, mas que eu poderia responder, teria capacidade para responder aquilo que eu teria capacidade para responder o que eventualmente estaria dentro da minha capacidade. Então eu não me acovardei. Você se acovardou só porque eu disse que eles são melhores? Não, tem que verificar se eu respondi ou não respondi. Eu respondi um monte de coisa. Então eu não me acovardei. Discordo da figura de Barolo, né? Então, esse comentário, e um pouco vem a calhar no argumento do que eu falei aqui, e mesmo, de novo, né, sobre a não competitividade, mas em outro contexto, o seriado do Cowboy Bebop, né? Dizendo que o sujeito lá, o personagem principal, vê um cara sem braço, né? Cara sem braço que eventualmente representaria a sua capacidade de trabalho. Mais ou menos, porque eu tô aqui no YouTube, né? Tô aqui fazendo os meus vídeos, então eu não perdi minha capacidade de trabalho. Mas de alguma forma eles entendem que eu perdi a minha capacidade de trabalho. Tanto em ajudar pessoas como em produzir para mim mesmo, né? Isso não faz muito sentido. Porque se eu perdi os meus braços, foi porque na verdade eles tiraram. Né? Mas eu ainda estou fazendo uma coisa ou outra. Então já está errado. Depois ele diz assim, mas eu perdi a luta de propósito. Não, então, aí que tá. No meu caso, não, porque na verdade eu não ataquei. Eu fui atacado. Perdeu o propósito. Não, mas eu fui atacado, na verdade. Eu fui o primeiro a ser atacado. Né? Então não tem como. O cara foi lá, fez uma provocação a um sujeito sem braço, e daí deixou o cara sem braço bater nele.
No meu caso, não, mas ele fez uma provocação ao sujeito sem braço, mas no meu caso, não, eu fui atacado. Então não é que eu ataquei a pessoa que de alguma forma me provocou, não, as pessoas me atacaram, e aí eu não acabei com a pessoa, eu apenas disse que ele não estava errado, na verdade eu estava me defendendo. No caso do exemplo do personagem do Cowboy Bebop, que eu acho até uma personagem meio inconsequente, ele eventualmente fez uma provocação à pessoa e a pessoa ficou brava e foi lá e deu uma surra no cara. No meu caso, não. No meu caso, eu fui atacado argumentativamente e eu me defendi. Eu não fui provocado no sentido. Se bem que o cara não provocou ali, ele diz que ele não fez de propósito. No caso do Cowboy Walker. Ele estendeu a mão, não percebeu que o cara não tinha braço. E ele mesmo se deixou apanhar. No meu caso, não. No meu caso, não aconteceu isso. Né? No meu caso, eu fui provocado, eu fui atacado. Né? No caso ali, a provocação do sujeito, a princípio, foi sem intenção. No meu caso, não. Eu fui provocado com intenção, eu fui atacado e me defendi. Entendeu? Então, não tinha nada disso. Se eventualmente se eu não tinha braço, eu estava desprovido de braço, não foi por provocação, não. Não foi por. Não, foi por provocação. Se eu estava desprovido de braço, não é porque eventualmente o sujeito, sem querer ele foi lá e viu, não viu que não tinha braço e estendeu a mão. Mas isso não era uma provocação porque ele não tinha intenção, ele só não percebeu antes. No meu caso, não. Eu fui provocado por eventualmente não trabalhar. Eu fui atacado pela questão da não trabalhosidade. Eu fui atacado. Eu fui falsamente repreendido com base em coisas que, na verdade, eu até planejava em fazer. Eu estava com o braço ainda porque eu estava. Não, eu ainda estou, só que naquela época mais ainda. Eu estava pensando realmente na questão, não só do trabalho, mas eu já estava ajudando pessoas. Né? Então, na verdade, nessa circunstância específica, eu só, na verdade, poderia ter, entre aspas, perdido um braço, mas o outro estava lá super atuante. Super atuante. Então, o que acontece? O meu. Mas eu estava justamente tentando restaurar, vamos dizer, o que sobrava do meu braço para poder executar outras coisas, uma vez que eu precisaria de dinheiro. Então, era isso. Não? Se eles dizem que não tem braço, em um determinado cowboy box sujeito não teve intenção. No meu caso, não. As pessoas me provocaram intencionalmente por isso. Né? E eu apenas. Eu não quis. Só claro, isso poderia representar. Mas nós estamos aqui te dando motivação. Então, justamente por isso, exatamente por isso que eu nunca repreendia. E nunca respondia no sentido, assim, de desejar responder, de desejar ter a vontade de responder. Eu nunca fiz isso. Porque eu sabia que, os caras podem estar me provocando só para que eu responda. Eu sabia que poderia ser proposital. Então ele estava me atacando e eventualmente eu respondia, não me acovardava, como diz Barolo. Só que aí que tá, esse não se acovardar, na verdade pode simbolizar uma motivação. O cara eventualmente está querendo me dar uma provocação justamente para que eu tenha essa gana de responder. Só que isso é proposital, isso é falso, isso é fake. Né? Por isso mesmo que eu só respondia para que os outros, eu respondia essas questões para que os outros não para que os outros não acreditassem nessas informações. Então, eu discordo de Barolo. Barolo está provocando justamente por isso. Ele quer dar a provocação para que o sujeito tenha gana, mas isso é uma provocação falsa. Muitas delas são fake para que o cara mostre dentro de campo. Eu entendo que seja, pode ser que não. Mas no meu caso específico é isso que aconteceu, mas eu já constatei isso no começo. Estão fazendo provocação para que eu trabalhe, estão fazendo provocação para que eu responda, porque eu tenho a gana de fazer as coisas. Não, isso é besteira. E é fake. O fake já faz você, na verdade, perder a motivação. Faz você perder o tesão, na verdade. Então é o contrário. Né? Então são várias coisas misturadas aqui. O sujeito provoca, no caso do Cowboy Bebop sem intenção, mas no meu caso com intenção. Talvez com o objetivo de me fazer buscar alguma responsabilidade, que eu não precisava. Só que podia haver, qual era a minha questão? Não era, eu não tinha tesão de responder. Só que os outros poderiam acreditar na informação falsa. Esse era o grande problema. Então a igreja não administrou bem essa situação. Ela tentou fazer por provocação, ela tentou fazer por bondade, por passação de pano. Ela não tentou fazer por passação de pano. O que é errado. A igreja não tem autoridade para fazer o contrário, inclusive. Mesmo Paulo não deveria ter feito o que fez. Paulo não poderia ter agido com provocação, independentemente dos pecados, seja de Coríntios, seja de qualquer outra igreja que eventualmente ele trabalhou. Posso não concordar com o comportamento dos coríntios, mas Paulo não pode provocar para que haja impedimento de fonte de vida. Quando a fonte de vida poderia estar liberada e apenas repreender em pecado específico. Né? Então é isso aí. Fazendo um bem bolado em relação a esse tema aí. Valeu. Eu vou fechar esse vídeo para não ficar tão longo.